Meus caros amigos, irmãos, desejo que tenham uma excelente noite e o amanhã, terça-feira, seja um excelente dia de trabalho. Hoje é dia 24 de agosto de 2020. Amanhã, terça-feira, será o dia 25 de agosto. Tenho mencionado o dia do mês e o dia da semana, porque aprendi com Moisés quando ele orou. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isso você encontra lá no livro de Salmos, capítulo 90, o versículo 12. Permita-me tomar de vocês alguns minutos e convidá-los que reflitam comigo durante alguns instantes sobre este tema. O que eu vou refletir com vocês hoje é a resposta a uma pergunta: por que a cruz? Por que a cruz? Essa reflexão deveria ser a primeira ao tempo em que esse canal foi inaugurado. Não o fiz antes, porque não haveria tudo o que falei até agora se não houvesse a cruz. Há 740 anos antes de Jesus Cristo nascer, o profeta Isaías anteviu a vinda do Messias, Jesus Cristo, e o seu sofrimento. O texto sagrado, por si só, já é uma voz que fala alto ao nosso coração. A Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. No tempo em que foi dito isto, era sacrificada uma ovelha para remir, para resgatar, para perdoar os homens de seus pecados. Portanto, para nos salvar, foi necessário Jesus passar pela cruz. Essa mensagem da salvação, portanto, é muito mais antiga do que muitos pensam. Vou estar lendo o que disse o profeta Isaías sobre Jesus Cristo. Para quem conhece a Bíblia, não vá dormir hoje sem meditar no que vou ler. E eu estarei começando no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, em que eu lá encontro assim o profeta dizendo: eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. E no capítulo 53, o profeta tem uma visão de como ficou Jesus na cruz. Veja a narrativa do profeta. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele,
para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. No Evangelho de João, o discípulo amado e o apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse, temos o cumprimento da visão de Isaías. E é assim que João narra. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno,
o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, em grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, os soldados uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, e disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo ou num caniço, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como Jesus fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança
e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira ou dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto, no jardim, um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. E agora eu continuo. Só que o sepulcro não o deteve. 3 dias depois, no dia que hoje chamamos de domingo, foram procurá-lo, mas ele não mais estava lá. Ele ressuscitou, para que nós também ressuscitemos e tenhamos nossos pecados perdoados. Aí eu volto a perguntar-vos: por que a cruz? Por que a cruz? Era necessário a cruz para pessoas como o jovem que falará na próxima mensagem pudesse ter uma transformação em sua vida, como ele irá testemunhar. E eu quero pedir aos senhores, meus amigos, meus irmãos em Cristo, pensem nisso. Pensem seriamente qual é a razão da cruz. E a resposta que eu tenho é: você é a razão da cruz. Eu sou a razão da cruz. Se não fosse por mim e por você, não haveria necessidade de Jesus ser pregado em uma cruz. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Deus abençoe vocês.